Melgaço, a cidade no norte do Pará, cerca de 8.000 habitantes. Infelizmente detém um título muito ruim. Possui o pior IDH do Brasil. E essa nem é a cidade mais pobre. Oi, eu sou o Dales e esse é o Purimoney. Seja bem-vindo. Hoje para falar de um assunto bem complicado, pobreza. Como sabemos, um dos problemas do Brasil é a imensa desigualdade. O problema não é desigualdade por desigualdade, mas sim o excesso de pobreza nessa igualdade. Faz sentido? Não é só ser desigual. O problema é ser desigual e pobre. Tem desigualdade também na Dinamarca, por exemplo. Só que lá o nível de pobreza é muito mais baixo. A desigualdade é exatamente para o lado oposto, onde os índices econômicos são muito altos, índice de desenvolvimento humano muito alto. Já de volta para o Brasil, Melgaço, no Pará, tem um IDH de 0,418. De acordo com esse mesmo índice, é considerado muito baixo. Para quem não sabe ou não lembra, IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano de uma certa região ou de uma certa cidade ou de um certo país. Esse índice determina se um país é ou não desenvolvido, subdesenvolvido ou em desenvolvimento. É feito através de uma estatística de dados, expectativa de vida, PIB, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas à frente eu vou fazer um vídeo específico sobre isso em algumas cidades, sobretudo nas capitais, que é um ponto muito interessante. No índice de IDH, de 0,350 a 0,554 é considerado baixo, que é onde se encontra Melgaço, infelizmente. De 0,55 a 0,659 é considerado médio. Já de 0,700 a 0,799 é considerado alto. Já de 0,800 a 1,0, esses países são considerados muito alto, excelentes nessa listagem. Estão os países nórdicos, Dinamarca, Holanda, enfim. Já Melgaço, com 0,418, é considerado muito baixo. Eu fiz um vídeo recentemente falando se o Brasil é ou não um país pobre. E nesse vídeo eu questiono se o Brasil de fato é um país pobre. E nesse vídeo eu falo que não, que o Brasil não é um país pobre. Inclusive, se você quiser conferir esse vídeo, ele está na descrição aqui embaixo. Clica lá e confere. E nesse vídeo eu falo exatamente que o Brasil não é um país pobre, não é um dos países mais pobres. Quando juntando uma média geral, o Brasil está exatamente na média. Das 100 cidades brasileiras com o IDH mais alto, 50% dessas cidades estão em São Paulo. 52 ou 53 das cidades estão no estado de São Paulo, no estado como um todo, não. A pobreza no Brasil tem origens históricas e estruturais, em sua grande maioria. Como o Brasil é um país muito grande, muito diverso, com várias etnias, com vários povos, com vários tempos de colonização, de ocupação, acaba que isso fez com que alguns lugares ficassem menos desfavorecidos, sobretudo essas regiões do Nordeste e um pouquinho do Centro-Oeste. E isso pode variar de acordo com a sua região, com as características das regiões. Mas uma divisão simples, existe pobreza rural e existe pobreza urbana. Ultimamente, com o êxodo rural, que é exatamente a saída do campo, do homem do campo para as cidades, está se concentrando mais a pobreza urbana. Esse é um dos motivos principais das grandes cidades. A pobreza rural, ela é muito estrutural. Tem a ver com a região, tem a ver sobretudo com os governantes, porque é um pessoal que está muito vulnerável diretamente à pobreza e os problemas que ela traz consigo. De acordo com o Banco Mundial, a linha da pobreza é de 1,90 dólares por dia, pouco mais de 10 reais por dia. Isso é um valor estipulado que pode ser encontrado em alguns países da África, inclusive muito abaixo disso. Do norte da África, do centro, do continente africano. Viu? Tem piores. É considerado pobre a pessoa que não tem acesso aos serviços essenciais, como saúde, educação, saneamento básico, comida, energia elétrica. Esses itens que são considerados muito simples. Voltando às estatísticas, nas últimas pesquisas do IBGE, a cidade mais pobre do Brasil é Marajá do Sena, que fica no Maranhão. Essa cidade tem a pior renda per capita do país. A pior. Apenas 2% da população tem um trabalho formal, que é exatamente as pessoas que trabalham na prefeitura ou diretamente ligada a ela. Quase 80% da população é considerada pobre, quase 80%. 91% dessas pessoas
da cidade estão vulneráveis à pobreza, que tem algum tipo de vulnerabilidade nesse sentido. Essa é uma população majoritariamente rural, com cerca de 85% das pessoas moram na zona rural dessa cidade. Isso traz consigo alguns problemas. Por exemplo, apenas 13% da população da cidade tem banheiro e água encanada. Apenas 13%. Isso é muito baixo. Isso é um problema estrutural gigantesco da cidade, do estado, né, do poder público como um todo. Curiosamente, ou não, o Maranhão é o 12º dos estados do Brasil com menor liberdade econômica. Além disso, está no topo das listas dos estados com mais impostos e com impostos mais altos do Brasil, junto com o Piauí, com o Ceará, que é o meu estado, e alguns do Nordeste. Já do lado oposto dessa lista estão os que pagam menos impostos. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Esses estados têm os índices mais elevados quanto ao IDH, curiosamente ou não. Como vimos aqui, é cobrado mais imposto para um percentual de uma população mais carente. E isso pode refletir algumas coisas, como a população mais vulnerável pagar mais imposto, e várias outras que têm a ver com isso e que são relacionadas diretamente. Infelizmente hoje o Maranhão é considerado o estado mais pobre do Brasil. Isso responde algumas perguntas. É nítido que cobrar mais imposto não resolve a situação. Faz exatamente o contrário. E isso aumenta os monopólios, tira a competitividade e várias outras. Como eu expliquei em um vídeo que está aqui na descrição, é o segundo link, que eu falo sobre imposto, sobre a cobrança de imposto, se ela é justa ou se ela não é. Confere lá que vai ser muito interessante para você também linkar com esse vídeo e você conseguir entender melhor esses dois vídeos. Aí, quando terminar aqui, você vai lá para assistir o vídeo, beleza? Esses altos impostos, eles destroem uma coisa essencial, que é a competitividade de mercado, dando margem que as empresas maiores, que já têm um capital sólido, não dê espaço para as outras. Dessa forma, nenhuma empresa vai conseguir competir com uma gigante no mercado que já está há muitos anos e que já está consolidada. As pequenas empresas elas não conseguem crescer, ou mesmo que sejam criadas novas empresas. Esse é só um dos problemas causados pela falta de competitividade. É como uma cadeia, uma coisa leva a outra. E isso afeta exatamente lá no fim da ponta, com o trabalhador, o cidadão comum, não tem emprego, consequentemente. Isso contribui, na minha visão, diretamente para a pobreza, para aumentar essa pobreza ou mantê-la. O livre mercado é o único meio de acabar com a pobreza. Sem livre mercado, sem competitividade. Sem competitividade, sem muitas empresas. Sem muitas empresas, sem emprego. É uma cadeia que leva a outra. Então, nesses estados a gente vê exatamente isso. Os impostos altos, poucas empresas, monopólios e, consequentemente, sem empregos. Um exemplo simples disso é a ilha de Hong Kong, lá na China. Uma ilha rochosa, não tem nada, não tem produtividade, não tem agricultura, não tem como ter agricultura, afinal é uma ilha rochosa. Não tem pecuária, não tinha pecuária, não tinha nem água natural potável naquela região. Era preciso pegar de uma outra região. Uma ilha colonizada por britânicos, teve todo aquele processo de liberdade econômica, de mercado. Esse que eu estou comentando. Basicamente aquele típico local que foi colonizado e foi idealizado pelos britânicos. Hoje em dia a renda per capita de um cidadão local é maior do que a renda de um cidadão britânico que colonizou essa ilha. Ou seja, vemos a mágica que isso faz. Hong Kong, por sua vez, tem os melhores índices do mundo em todos que você possa imaginar. Índice de desenvolvimento econômico, social, qualidade de vida, enfim, vários outros. Está sempre no topo das listas. Simplesmente tem o 4º melhor IDH. Eles são muito importantes comercialmente falando, isso mundial. Para você ter uma ideia, a pequena ilha tem a 4ª moeda mais usada em transações comerciais do mundo. Quarta. Isso varia de acordo com os anos, né? Chega a 6, chega a sexta, chega a quinta, enfim, mas é um dado muito importante. E lembrando, tudo isso para uma ilha rochosa que não tem nada de produtividade.
não tem um terreno fértil. E basicamente isso mostra que o livre mercado é necessário e é um dos principais meios de erradicar a pobreza. No caso do Maranhão, não é um caso muito isolado no Brasil. É um problema muito crítico. Se nesse caso os dirigentes forem os mesmos, de eleição a eleição, aí o problema é maior do que a gente imagina. Eu não cheguei a checar essas informações. Isso é típico dos estados do Nordeste. As mesmas pessoas, o mesmo grupo comandar por vários anos a política. E isso acontece também no meu estado, que é o Ceará, que não é tão diferente. Os índices são muito parecidos, infelizmente. Enfim, é um assunto político ao qual eu não gosto. É um assunto complexo de política e eu evito comentar porque eu não sou especialista em política, eu não gosto de política, eu não sei, até sei, mas eu não gosto de discussões políticas. Já deixando bem claro que eu odeio discussões políticas e viés nesse sentido. Portanto, a única solução para o problema da pobreza é a liberdade econômica. Livre comércio, livre mercado, claro, com legislação, né? Mas, a princípio, liberdade econômica, liberdade de mercado é a solução para a pobreza. Nós temos vários exemplos que mostram que essa é a solução. No caso de Hong Kong, tem um país no centro da África que eu não lembro agora, mas depois eu vou fazer um vídeo específico, que é um país muito interessante. Os países nórdicos todos, né, claro, né, Alemanha, no caso a Alemanha é centro-europeia, mas enfim. E um exemplo mais conhecido de todos é os Estados Unidos da América. Não existe melhor exemplo do que esse, né? Bom, por agora é isso, um vídeo bem informativo. Se tu curtiu, deixa o seu like aqui embaixo. Mas e aí, pra você, a pobreza no Brasil tem solução? Comenta aqui embaixo a sua opinião e se você achar interessante, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que tem interesse nesse assunto. E por agora é isso, valeu e falou!